Boa tarde, queria primeiramente agradecer a presença aí de todos os participantes. Eu sou o Renato Armani, eu sou o executivo responsável por Cloud Engineering aqui na Tivit, onde eu cuido de áreas de engenharia que cuidam das nuvens da Tivit e tenho um time de manager de services para a nuvem pública e um time de desenvolvimento. Vamos fazer uma apresentação aqui, falar um pouco sobre as diferenças de alguns temas que ainda causam confusão, como multi-cloud, cloud híbrida, e quando que a gente deve usar cada um. E vocês podem ficar à vontade para enviar perguntas aí no chat da ferramenta, e no final da apresentação eu vou respondê-las, tá? Então vamos lá. Então, multi-cloud e cloud híbrida. Aqui na nossa agenda, primeiro uma introdução, falar um pouco da definição, né, que são temas complementares, mas diferentes. Falar um pouco dos desafios, né, os pontos de atenção e as preocupações que nós temos que endereçar quando a gente decide por uma abordagem como essa. E um pouco de como avaliar qual que é a estratégia adequada para cada necessidade. Mas vamos lá, então. Então, definindo multi-cloud e cloud híbrida, hybrid cloud, né? Como eu falei, são estratégias complementares, mas que possuem definições distintas, né? Então, essas definições que foram adequadas pelo mercado. Por exemplo, multi-cloud, quando uma organização ela consome diversos serviços de cloud computing de múltiplos fornecedores, né? De múltiplos cloud vendors. E cloud híbrida é quando uma organização utiliza nuvens privadas, né? Sejam elas on-premise ou off-premise, e nuvens públicas em conjunto. Quando a gente fala, eu cito aqui nuvens públicas e privadas, né? E além dessa, existe um outro tipo que é mais específico, que são as community clouds. Eu vou focar mais na privada e pública, mas a community cloud, para quem já viu esse termo, é uma nuvem compartilhada que atende requisitos de uma certa tipo de organização. No caso, por exemplo, a nuvem do governo americano, que tem um site da Amazon e de outros vendors que fornecem nuvens para o governo americano. Então, diversas agências do governo utilizam serviços daquela nuvem, mas ela foi feita pensando em atender os requisitos específicos do governo, né? Então, aqui vamos falar mais de privada e pública. Então, só para esclarecer melhor, quando a gente fala de multi-cloud, a gente está falando de vendors, de múltiplos vendors. O conceito de multi-cloud que o mercado adotou, ele é relacionado ao uso de diversos vendors. Então, eu estou usando cargas de trabalho na Amazon, numa nuvem da Tivit, numa nuvem do Google, e por aí vai. Quando a gente fala de híbrida, o conceito de cloud híbrida está relacionado a usar tipos diferentes de cloud. Então, no caso, eu tenho uma private cloud e que eu rodo determinadas cargas de trabalho lá, mas eu também consumo public cloud e tenho interligações de rede entre elas, ou tenho aplicações rodando em ambas, ou partes de uma aplicação rodando parte numa privada, parte numa pública, etc. Eu acho que, resumindo, multi-cloud relacionado a múltiplos vendors, cloud híbrida relacionado a tipos diferentes de cloud. Então, novamente, por que são abordagens complementares? Porque, enfim, eu posso utilizar tipos diferentes de cloud e múltiplos vendors simultaneamente. Então, eu posso ali ter uma private cloud on-premises no meu data center ou off-premises, rodando OpenStack. Posso ter uma outra private rodando uma outra tecnologia, por exemplo, da VMware. E posso estar conectado utilizando também Azure e AWS. Então, essa combinação de múltiplos vendors e múltiplos tipos de cloud é uma combinação comum. Então, por isso que são termos complementares. Então, falar um pouco das vantagens aí de uma abordagem multi-cloud, né? Quando a gente fala de não utilizar um único vendor, uma das vantagens é reduzir a dependência, né? Então, o que o pessoal fala que é o lock-in, né? Avoid vendor lock-in. Então, ou seja, não colocar todo no meu ambiente no mesmo player, eu conseguir rodar em diversos e isso vai me trazer aí mobilidade e não vai me deixar preso.
Então, variedade de serviços, isso é interessante porque hoje a velocidade que os cloud vendors lançam novos serviços, né, serviços específicos, ela é bem rápida. Então, se a gente já tem uma estratégia preparada para consumir diversos vendors, aumenta muito a gama de serviços à nossa disposição, né? Então, eventualmente, um determinado vendor lança uma tecnologia nova de, por exemplo, banco de dados, pode ser mais barato ou pode ter um recurso que vai me trazer uma vantagem diferenciada para determinada aplicação, determinada carga de trabalho. Eu vou conseguir ampliar essa gama e tirar aí o melhor de cada um. Otimização de custo, então, da mesma forma que você aumenta a gama de serviço, você tendo uma estratégia bem definida para usar várias nuvens, você consegue também utilizar o serviço que está apresentando mais vantagem de determinado vendor. Então, tem uma condição especial para rodar banco de dados na nuvem A, eu vou rodar lá porque eu vou ter uma vantagem de custo ali, né, nessa condição. E tolerância à falha, né? Então, é a questão, acho que tanto a do Lock-in quanto esta, a frase que explica isso bem é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, tolerância à falha, a gente consegue também criar soluções aí de disaster recovery e alta disponibilidade, não só entre múltiplos data centers do mesmo vendor, quanto entre vendors. Vou falar um pouco da abordagem híbrida. Então, acho que as vantagens já citadas na abordagem de múltiplos vendors, a abordagem de multi-cloud, elas são válidas também para cloud híbrida, né? Acho que aquelas vantagens tanto do lock-in quanto da alta disponibilidade, elas permanecem aí numa abordagem híbrida, seja ela multi-cloud ou não. Mas tem algumas questões mais particulares, né? No caso, por exemplo, compliance e segurança. Então, se você tem cargas de trabalho que elas possuem requisitos específicos de segurança ou de compliance, ou por determinada razão, seja ela de performance, desempenho, ou seja por governança de dados, que ela não pode rodar numa nuvem pública, ela tem que rodar dentro do seu data center, ou de um data center de terceiro que atenda aos requisitos que você necessita, a estratégia de cloud híbrida é ideal, porque você pode construir uma private cloud com todos esses requisitos, rodar essas aplicações que necessitam na private cloud e outras aplicações ou parte dessa aplicação que não tem essa necessidade rodar numa nuvem pública. Então, compliance, segurança e requisitos específicos e a parte de acelerar a jornada para a cloud, né? É interessante quando a gente planeja uma jornada no início, né? A cloud híbrida muitas vezes ela é uma ponte. Criar essa estratégia híbrida, ela faz essa ponte para a gente começar a cloudificar aplicações, né? E ir movendo ela do ambiente tradicional, de uma cloud privada para uma nuvem pública, né? Então, faz parte o processo de selecionar aplicações elegíveis que já podem ir direto para uma nuvem pública ou já podem rodar, tirar mais benefício da cloud, outras que ainda precisam ser rearquitetadas ou modificadas para tirar mais proveito. Então, criando uma estrutura híbrida, você consegue criar uma ponte aí para ajudar você nessa movimentação e nessa jornada. Aqui um dado interessante numa pesquisa da RightScale, né, que saiu no primeiro semestre desse ano, e ela olha para esse gráfico, ele fala muito das enterprises, né, foca um grande mercado americano, mas aqui dá para ter uma ideia, né, que 85% é multi-cloud e 58% das estratégias multi-cloud estão rodando cloud híbrida. Okay. Mas é interessante, né? Complementando esse gráfico, a parte do Hybrid Cloud, complementando esse gráfico, tem uma pesquisa do Gartner que saiu esse ano, que fala que 85% das nuvens privadas não são clouds. O que isso quer dizer, gente? Pelo conceito, a definição exata de private cloud, você deveria ter uma camada, uma ferramenta de orquestração de nuvem para orquestrar a nuvem privada. Seja ela open source como CloudStack, OpenStack, ou de algum vendor como VMware e por aí vai, né? Mas
as pesquisas indicam que as pessoas que usam private clouds hoje, na verdade, elas estão usando ou infraestrutura tradicional ou virtualização propriamente dita. Então, com base nisso, o que a gente conclui, né? O que a gente está vendo ali naquele número grande de nuvens híbridas não quer dizer que necessariamente que você tem uma nuvem orquestrada com uma tecnologia de nuvem dentro de casa e a nuvem pública, né? Muitas das vezes o que está acontecendo são soluções híbridas, onde você usa nuvem pública e eventualmente está misturando ali do outro lado, no lado privado, on-premise, pode estar usando infraestrutura tradicional, virtualização ou mesmo uma cloud privada propriamente dita. Então, daquele número lá a gente pode concluir que não se trata, vamos dizer assim, ao pé da letra de cloud híbrida, mas de soluções híbridas. Vou falar um pouco aí dos principais desafios para o caminho de multi-cloud híbrido. Né? Então, toda a parte, um desafio, gestão financeira. Então, quando eu estou utilizando múltiplas nuvens, múltiplos vendors, eu tenho uma complexidade maior para a gestão financeira. Né? A maioria das nuvens públicas tem modelos de cobrança baseada em uso, em hora, e com modelos específicos onde você pode fazer pagamentos antecipados e ter benefício, e as regras de cada vendor são particulares. Então você precisa ter uma forma de comparar preço, né, entre os vendors para ter a vantagem financeira, controlar custos, né, e organizar os seus projetos por cento de custo, por nuvem e tudo mais, né, e dependendo da nuvem, ter toda a atenção com faturamento, tributação e câmbio, que a maioria delas, a cobrança é em moeda estrangeira. Toda a parte de orquestração. Então, estou utilizando mais de uma nuvem, eu preciso orquestrar recursos em nuvens diferentes, e como que eu resolvo isso? Como que eu faço uma orquestração unificada para que eu tenha eficiência operacional, né, uma forma padrão de gerenciar, independente de onde minha carga de trabalho está rodando? Então, com isso você tem que abstrair particularidades de cada vendor. Então, criar uma instância na nuvem A, muitas vezes tem etapas e configurações diferentes, exclusivas de uma nuvem B. Né? Então, temos que buscar a abstração disso para a gente poder unificar e ter eficiência operacional. Visualização, controle e monitoramento unificado. Né? Hoje a gente já fala muito de aplicações que rodam um banco de dados numa infraestrutura tradicional, numa nuvem privada, e tem aplicações consumindo ela numa outra nuvem. Eu vou falar um pouco mais de como que se resolve isso no ponto de vista de rede, mas às vezes você tem a mesma aplicação rodando em locais diferentes, então você precisa se preocupar em ter uma monitoração que consiga atender isso. Né? Toda a parte de segurança, então, desde a gestão e controle de acesso unificada, né, das pessoas que têm acesso, de controle mesmo de permissionamento, até as ferramentas de segurança mesmo de rede, como Firewall, ACL, Security Groups. Então, isso existem diferenças, dependendo da cloud, ela tem serviços diferentes para endereçar esse tipo de coisa, ou serviços equivalentes, mas com características particulares. Então, a parte também de visualização, controle e monitoramento de incidentes de segurança também deve ser unificada. Rede. Então, obviamente, estou usando mais de uma rede, quero ter interconexão de rede entre as nuvens que eu estou rodando. Aí vem aquela preocupação, mas se eu não estou rodando tudo dentro de casa, como fica a latência? Então, isso é algo que tem que ser endereçado de acordo com a necessidade de cada aplicação ou da empresa. E novamente, gestão unificada de recursos de rede, porque vão ter suas diferenças dependendo de nuvem. Outro ponto muito importante é a parte da migração de carga de trabalho. Vamos aprofundar um pouco mais nisso, mas enfim, você pode estar buscando uma conversão de uma instância, de uma imagem de máquina para levar de uma nuvem para outra, né? Aí você tem que se preocupar com o custo de transferência de dados, pois a maioria das nuvens, elas cobram o dado que é trafegado para fora da nuvem. Então, eu tenho uma máquina ali que está na nuvem A com sei lá quantos teras de dado, com 20 teras de dado. Tirar essa máquina de lá pode ter um custo que muitas vezes inviabiliza, então você tem que ter uma estratégia para isso. E compatibilidade propriamente dita. Existem ferramentas que fazem conversões e tal, mas as nuvens têm particularidades e muitas vezes
você pode esbarrar em questões de compatibilidade que você vai ter que superar. Então, falar um pouco mais de gestão financeira, aí falar um pouco dos principais serviços aí, de como você pode endereçar isso. Então, hoje, existem softwares e serviços SaaS, né, que você contrata online diretamente, ou softwares que você pode instalar on-premises, que são os CMPs, que são Cloud Management Platforms, né? O que essas ferramentas fazem, né? A maioria delas faz a consolidação de billing de nuvens diversas, né? Além de outras coisas. E ela permite você criar centro de custo, administrar projetos por centro de custo. Então, na visão financeira, tem muitos CMPs no mercado que endereçam, ajudam na consolidação. No caso, a Activity possui o OneCloud, que é uma solução SaaS, que atende esses requisitos também. A parte de Cloud Managed Services, né? Então, eu posso contratar uma empresa para fazer esse gerenciamento para mim. E o gerenciamento, quando se busca um Cloud Managed Services, ele não é só a visão de infraestrutura, que é o monitoramento, governança, ele tem que olhar proativamente, diariamente, do mesmo jeito que ele monitora instâncias e a tecnologia, ele precisa monitorar a parte financeira, pois a maioria do consumo, novamente, é elástico, é por hora, então você consegue otimizar isso, melhorar com o tempo, conforme você vai conhecendo o ambiente, você consegue fazer otimizações que trazem benefícios significativos financeiros, movimentação de carga que pode trazer benefício, movimentar de uma nuvem para outra. Então também agora a mesma atenção para o monitoramento da TI que nós temos que ter para a parte financeira. Falar um pouco de orquestração. Então, novamente, né, as Cloud Management Platforms, elas não só olham para billing. Billing é uma feature que a maioria delas tem, mas a maioria delas cuida de orquestração. Então, permite que você crie serviços, né, instâncias, volumes, que configurem regras de segurança, de firewall, em múltiplas nuvens através da mesma plataforma. E muitas delas têm até workflows de aprovação e tudo mais, né? Então, é uma opção para o uso de múltiplas nuvens. E para os usuários mais avançados, todas as plataformas de nuvem, elas fornecem REST APIs, né? Então, você consegue orquestrar, criar recursos, configurar, modificar configurações da infraestrutura através de programação, interagindo com os REST APIs. Então, para as organizações que já estão mais maduras na cultura DevOps, esse é um caminho viável. Então, não necessariamente você precisa ter um painel multi-cloud, um painel cloud híbrido. Se você já está maduro em DevOps, se você já trata a sua infraestrutura como código, você consegue tranquilamente, com ferramentas já de mercado de gestão de configuração de automação, como Puppet, Ansible, Chef, Terraform, criar módulos para orquestrar cargas de trabalho em nuvens diferentes, né? Então, se você já tem essa maturidade, esse é o caminho que vai te dar uma flexibilidade maior, né? Porque você consegue, interagindo com os APIs, você consegue interagir com todos os recursos de todas as nuvens. Você não precisa esperar uma feature aparecer num painel de orquestração eventualmente. A partir de segurança, então gestão de identidade e acesso. Para quem não sabe, as principais nuvens, tá? Sejam elas as públicas mesmo, não só as privadas, elas possuem formas de você fazer integrações com Active Directory, LDAP e outras ferramentas de gestão de identidade. Então, você tem Two-Factor Authentication, integração com AD, tudo isso é algo que você pode configurar. Existem hoje, que são mais novas, agora já começa a aparecer bastante, que são as Cloud Security Platforms. Então, existem soluções SaaS também, on-premise, que ela já consegue fazer tanto varredura de vulnerabilidade, ela já consegue tomar uma ação em função do comportamento, ela consegue fazer que você dá uma plataforma única para você criar regras de segurança, CLs, num lugar só e ela conseguir abstrair isso e aplicar em múltiplas nuvens, né? Acho que é um conceito interessante, porque quando a gente migra para a cloud, muitas vezes, um exemplo, a gente tem uma área de desenvolvimento interno. E ali os desenvolvedores, eles já
eles querem desenvolver um novo software e querem utilizar cloud, mas apesar de você dar toda a agilidade e flexibilidade, vem sempre aquela preocupação de segurança, né? Como é que eu vou governar aquilo? Então você tem que se preocupar em uma forma de fazer a governança, garantir a segurança sem tirar toda a agilidade que a cloud vai trazer, senão você volta para o modelo tradicional. Então a gente tem que pensar um pouco diferente. E as formas para isso é justamente as Cloud Security Platforms, e para as organizações que já estão mais maduras, ou para quem contrata Cloud Managed Services de uma outra empresa que já está mais madura em DevOps, existem formas de tratar a segurança como código também, utilizando as mesmas ferramentas que eu falei no caso da orquestração multi-cloud. Então você consegue fazer automação, fazer enforcement de policies, tudo utilizando automação, script e programação. A parte de rede, né? Essa eu acho que as principais dúvidas, né? Principalmente quando a gente fala de híbrida, vem da parte de rede, né? Então, obviamente, as principais nuvens, as principais clouds, elas permitem que você faça interconexão de rede utilizando as soluções já conhecidas, tradicionais, como VPN, túneis IPsec e por aí vai. Mas também elas fornecem links diretos de conectividade, né, entre o seu ambiente, on-premises ou um data center de terceiro, e a nuvem. Então, cada nuvem tem o seu produto para isso, né? Então, no caso, o Google tem o Cloud Interconnect, a Azure tem o Express Route, a AWS tem o Direct Connect, são produtos que você pode contratar e estabelecer um link dedicado com a nuvem. Então, você pode interligar ali a sua infra tradicional ou sua nuvem privada direto com a nuvem. E aí você tem planos, e além de você ter uma rede mais segura, mais confiável, você ainda, dependendo da nuvem, dependendo do plano, você economiza custo de transferência de dados. Ou seja, quando você contrata o produto, ele tem um custo, obviamente, mas a transferência de dados para fora da nuvem, que é cobrada por rede pública, ou ela é mais barata ou ela é ilimitada utilizando o link dedicado. Então, para conversão de máquina, movimentação de grandes cargas de trabalho, vale a pena ter uma solução dessa e escolher um plano. A Activity tem uma solução que se chama Cloud Interconnect, onde a gente facilita a ativação e a interligação de redes com os principais players de mercado. Obviamente, os players que já têm região aqui no Brasil, você consegue fazer uma conexão direta. E falar um pouco de migração, é um tema polêmico, existem vários conceitos, né? O pessoal fala dos 4 R's, né? Eu coloquei um deles aqui, de formas de fazer migração para a nuvem, mas aqui eu foquei um pouco mais na técnica, não no conceito, e duas que são mais comuns que a gente vê por aí, né? A primeira é o rehosting, né? Que o pessoal fala do lift and shift. No caso, o lift and shift, você está tirando uma carga de trabalho de um ambiente tradicional e levando para a nuvem as is, né? Vamos dizer assim, né? Do jeito que ela está aqui, ela vai rodar lá. Às vezes, porque faz sentido financeiro, às vezes tem algum benefício, enfim, tem alguns motivos que levam a isso, às vezes até por time, você tem um grande ambiente que você está subindo na nuvem, você precisa já levar o resto para consolidar. Então, existem ferramentas que fazem migração e conversão de instâncias, né, entre clouds. Então, ela vai pegar uma instância numa nuvem A, realizar a conversão, instalar os drivers, configurar para ficar compatível com a nuvem de destino e importar. Obviamente, como eu falei, né, você tem que avaliar sempre o custo de transferência de dados. Se você não está trafegando por um link com uma daquelas soluções que eu apresentei anteriormente, você tem um plano dedicado para transferência, o tamanho dessa instância tem que ser sempre avaliado quanto que vai custar para transferir ela para fora da nuvem. O que é uma desvantagem dessa abordagem, né? Assim, depende muito. Essa desvantagem ela acontece quando você pega uma carga tradicional e você perde, se você não parar para analisar, você levar as is, eventualmente você pode perder a oportunidade de otimizar essa carga de trabalho para ela tirar mais benefício da nuvem, né? Então, às vezes, o tamanho da máquina era superestimado, você pode utilizar uma máquina, uma instância menor,
né? As nuvens têm instâncias especializadas, então tem instâncias especializadas para aplicações que requerem mais CPU, mais memória ou mais I/O. Então, em função do conhecimento da aplicação, você pode escolher uma instância melhor, ou você pode simplesmente rearquitetar a sua aplicação, se ela permitir, e trabalhar com uso sob demanda, a escala no momento de pico, coisas desse tipo, né? Quando você faz uma migração as is, tem que tomar cuidado para não perder a oportunidade de otimizar e estar aí desperdiçando recurso ou não estar tendo a melhor performance que você podia ter. Outra abordagem, né, que para as organizações que estão mais a cultura DevOps já está mais maduras na cultura DevOps. Quando você utiliza, você já trata a sua infraestrutura como código, né, o que a gente chama de IAC, né, Infrastructure as Code, você já está criando recursos e serviços nas nuvens através de scripts, interagindo com os APIs e não mais só pelo painel. Uma vez que você já fez toda a automação para criar as instâncias, para configurar os serviços que vão dentro dessas instâncias, para levantar a sua aplicação, fica muito mais fácil, ao invés de você simplesmente migrar uma instância e ter que transferir toda a instância, converter e poder ter problemas de compatibilidade, ou ela não ter os parâmetros mais otimizados para a nuvem de destino, você pode simplesmente subir uma instância nova em uma outra nuvem, provisionar, porque você já tem a automação pronta, e obviamente o dado não tem jeito, você vai ter que ter uma estratégia para transferir dado. Então hoje você pode sincronizar o dado utilizando N ferramentas aí já as tradicionais de mercado, e muitas ferramentas também que fazem DR em migração de cargas de trabalho entre nuvens, elas podem ajudar a gente a fazer toda a consistência entre a origem e destino, fazer o cutover e tudo mais, né? Então tem algumas abordagens. Mas é interessante falar um pouco, pensar um pouco na parte do DevOps, de tratar a infraestrutura como código, porque você, digamos assim, você desapega um pouco da configuração do servidor. Você sempre vai ter a preocupação com o dado, mas a configuração do seu servidor ela já virou um script que está versionado no repositório como o seu software. E na hora que você precisar, você vai executar ele e vai subir o seu ambiente de novo em segundos. Então, é um ponto interessante para a gente pensar. E aí falar um pouco da estratégia adequada para a necessidade, né? Então, enfim, vários conceitos, várias formas de usar múltiplas nuvens, tipos diferentes de nuvem, mas enfim, depende muito do seu caso de uso, depende muito da sua organização, das suas aplicações. Eu gosto de falar que a questão da maturidade, a questão da estratégia, muitas vezes, principalmente nas enterprises, ela não pode ser avaliada global para a empresa, né? A gente convive com clientes, com grandes empresas, em que a gente tem departamentos diversos dentro da mesma empresa, com níveis de maturidades completamente diferentes. Então, você tem, às vezes, uma área de desenvolvimento que já está super DevOps, utilizando recursos avançados de cloud, utilizando PaaS e tudo mais, e outras áreas que ainda não, que ainda precisam fazer uma estratégia mais as-is para ir se modernizando. Então, a estratégia, na minha visão, ela é vista pelas áreas e pelas aplicações de uma organização, e não só uma estratégia para uma grande organização. Tá? Então, tudo começa em você fazer toda a parte de desenhar a estratégia, né? Tem um serviço de advisor ali para entender a tua necessidade. Eventualmente, você pode criar uma nuvem privada. Então, tem a parte de construir essa nuvem privada, seja com a tecnologia que for, com os requisitos que forem, né? Quando a gente fala de nuvem privada, além da questão de estar no seu data center, ou um data center conhecido de terceiro, você ainda consegue colocar recursos de infraestrutura, um storage, um switch específico, um tipo de servidor específico para a tua necessidade. Então, ela aceita customizações. Então, isso precisa ser desenhado e construído. Definir toda a arquitetura, né, de como você vai levar, e aí definir a técnica de jornada, né? Então, se você vai fazer lá o lift and shift, você vai fazer um refactor, ou você vai substituir sua aplicação, ou você vai reescrever. Então, aqui que você avalia, faz o setup, a migração, e aí entra em operação, né? Tem toda a governança seguindo isso, e esse fluxo ele inicia de novo, dependendo da necessidade. Então,
Tomar um golinho de água. Vamos lá. Então, nesses pontos a gente aborda toda a parte de governança, né, para a jornada, tem que ter. Pensar sempre no equilíbrio entre estabilidade operacional e agilidade. Aproveitar, não é só a mudança de tecnologia, né? A gente está ouvindo muito e escuta o bimodal e a mudança de cultura e como pensar TI, né? E a mudança dos processos. Então a jornada tem que levar em consideração como você vai modernizar seus processos. Então não existe esse negócio de eu sou ITIL, mas eu vou para a cloud amanhã e eu joguei tudo fora e agora eu sou totalmente agile e vamos lá. Não, acho que essas coisas são gradativas, as coisas têm que ser adaptadas, muitas vezes, e tem que olhar sempre a aplicação e sempre o impacto que aquela aplicação tem no negócio, né? Então, se uma aplicação é super monolítica, você não consegue fazer nenhuma modificação nela sem ter que parar, e quando ela para, ela causa impactos na minha organização críticos. Não existe milagre, vai ter que ter a mudança e tudo mais, mas vamos conseguir reescrever ela, adaptar ela, melhorar ela, tirar mais proveito disso, aí a gente consegue ter um processo diferenciado de TI. Então, a modernização dos processos devem seguir de acordo com a jornada. Define toda a parte de gestão de mudança, implantar automação onde pode, implantar delivery continuous integration, aplicações mais modernas que você pode fazer mudança, alterar no meio do dia sem impacto nenhum e coisas desse tipo, outras que já não, então isso tem que ser analisado. Novamente, foco é na aplicação e não na infraestrutura, né? A gente começa a entender a carga de trabalho e determinar a melhor estratégia para aquela carga de trabalho e ter sempre a gestão financeira proativa, né? O monitoramento, a gestão financeira ali, ela é tão essencial quando a gente está rodando no cloud, principalmente em pública, né? Onde a gente tem billing elástico e tudo mais, quanto ao monitoramento, a governança e o monitoramento proativo das suas cargas de trabalho, né? Da sua TI propriamente dita. Aqui, rapidamente, né? A forma que a Tiviti endereça isso, né? Então, nós conseguimos... nós oferecemos private clouds, seja on-premises ou off-premises. Temos as nuvens Tiviti, né? Tanto nuvem Enterprise, com plataformas diversas, x86, RISC, até mainframe. Toda a parte, aí entram vendors como VMware, Microsoft, tem algumas soluções aí com foco em Enterprise. Temos o Tiviti On Demand Cloud, que é uma nuvem pública baseada em OpenStack, que hoje está presente aí em 4 países da América Latina. Então, utilizam o padrão aberto com o OpenStack, que é um dos mais utilizados para nuvens privadas hoje no mundo, e a gente tem regiões interligadas aí em países diferentes. E toda a parte de Managed Services e broker para nuvem pública, né? Então tem o OneCloud, que é a nossa plataforma de gestão multi-cloud, e também temos os serviços de Managed Services para cuidar de cargas de trabalho em nuvens públicas, as principais do mercado, que nós temos parceria. Então, a gente tem aí várias combinações para fornecer soluções multi-cloud e híbridas de acordo com a sua necessidade. E para gerenciar tudo isso, nós temos um framework onde a gente consegue atender e gerenciar e trazer transparência, visibilidade, monitoramento, tanto para ambientes de infra tradicional, quanto nuvens privadas, nuvens Tiviti ou nuvens públicas, né? Então, temos o portal de visibilidade para o cliente, que é o portal Vitrine, ter toda a parte de automação, monitoração e governança, o ITSM integrado. Temos o OneCloud, que é toda a parte de broker, que faz a consolidação de billing de nuvens públicas, cuida da orquestração, traz um workflow ali de aprovação para criação de carga de trabalho em multinuvens. Então, esse é o nosso framework, aí, um high level do que a gente construiu aí para fazer o gerenciamento de todas essas combinações de que falamos agora. É uma frase que, para mim, é uma das frases aí do ano que o Gartner disse, né, que até 2020 uma organização que tem uma política de no cloud, ela vai ser tão rara como hoje é uma organização que tem uma política de não internet, de não utilizar a internet. Né? Então, a questão
Então, aí já não é mais se vale a pena utilizar cloud, mas quando e como vamos iniciar nossa jornada, né? Acho que não tem mais dúvida que temos que seguir e a gente tem que planejar direito e fazer esse caminho aí ser o mais suave e o mais vantajoso possível. Era isso, gente. Esse material que eu queria compartilhar com vocês, colocar essas discussões aí, esclarecer um pouco mais os conceitos. E aí eu fico à vontade aí para responder dúvidas. Como fica a utilização de Docker nas nuvens híbridas? Vamos lá, boa pergunta. Vamos lá. Hoje você consegue utilizar containers, né? Docker é uma tecnologia de containers, onde o que ela se, entre outras coisas, ela se difere da virtualização propriamente dita, porque na virtualização você normalmente você entrega os recursos do hardware para as máquinas virtuais. E aí cada máquina virtual ela é um sistema operacional único, ela tem o seu próprio kernel, os seus próprios componentes, né? Quando a gente fala de container, o container ele compartilha kernel e outros componentes comuns do host, né? Então você não duplica kernel, etc. E por isso que eles são, você consegue ter a sua aplicação empacotada num container e ela executar num arquivo muito pequeno. Então o Docker na nuvem híbrida é um excelente caso de uso. Hoje você pode utilizar ferramentas de orquestração de container, né? De orquestração de Docker. E aí a gente escuta falar bastante como Kubernetes, o próprio Docker Swarm, a gente tem outras como Mesos e outras ferramentas de orquestração de containers e ferramentas de plataforma como serviço, né? Existe Cloud Foundry, OpenShift e por aí vai, e diversas outras no mercado. A maioria delas, né, elas conseguem já, se você criar diversas máquinas, você criar máquinas virtuais na nuvem A e na nuvem B, na sua nuvem privada e na sua nuvem pública, você já tem tecnologia no Kubernetes, por exemplo, e em outras, para fazer uma orquestração multinuvem desses containers. Ou seja, você tanto poder movimentar de um lado para o outro, ou customizar regras que, de acordo com algo específico, o scheduler, né, que é o agendador ali que decide para onde mandar container, ele já pode tomar decisões do tipo, se for uma aplicação do tipo A, coloque na minha nuvem privada. Se for do tipo B, coloque na minha nuvem pública. Então, quando a gente fala de usar container, a gente está colocando um nível além de virtualização. Então, até muitas vezes, dependendo da tecnologia utilizada, simplifica a utilização de nuvem híbrida. Tá? O container elimina o uso do VMware e custos relacionados a software. Depende. Primeira coisa para usar container, um dos pontos que tem que ser levado em consideração é que você precisa, a sua aplicação tem que estar compatível. Né? Muitas aplicações mais antigas, você tem que dar uma rearquitetada na aplicação. Normalmente as pessoas trabalham com conceitos de microserviços para quebrar os componentes das suas aplicações em serviços menores, para você ter uma arquitetura que faça sentido. No caso de eliminar o custo do VMware, depende por quê. Normalmente você pode rodar container direto em máquina física, tá? Isso é possível. Mas se você olhar as estatísticas, as pesquisas, a maioria das pessoas rodam containers sob máquinas virtuais. Então, depende de onde você vai rodar os containers. Você pode continuar rodando seus containers em cima de máquinas virtuais que estão no seu VMware, ou em outra tecnologia de virtualização, ou em máquinas físicas. Então, pode reduzir o custo, mas eu acho que o desafio maior do container não é pensar só em migrar de virtualização diretamente para container, porque você precisa ter uma preocupação com a sua aplicação. Muitas aplicações elas têm que ser adaptadas e escritas, né? A gente precisa quebrar em pedaços pequenos a aplicação. Você não tem muita vantagem em rodar um container, um container de 100 gigas. Não é essa a ideia, não é trocar um pelo outro. Tá? Como nós, profissionais de TI, podemos nos preparar para esse mercado de trabalho, visando as oportunidades diante de tantas tecnologias de cloud. Enfim, esse é o momento que nós estamos passando, eu acho que é um momento muito disruptivo na área de TI. Né? Então, desde da parte quando começou ali com a virtualização e rapidamente virou cloud, e agora a gente fala de container, edge computing, por aí vai. Né? O ponto existe uma virada vamos dizer assim, de mindset, que é importante,
que é quando você para, você é um profissional que veio da área de infraestrutura tradicional e mexia com infraestrutura, começar a entender e começar a pensar um pouco mais em programação. Existe uma tendência de convergência nisso, né? Então, acho que o primeiro caminho é quem ainda não programa em nenhuma linguagem, não estou falando de programar, ser um programador avançado, consegue desenvolver um sistema complexo, não, mas ter base de programação, porque as coisas começam a convergir agora, né? E aí, tudo que está saindo de novo é uma infraestrutura de uma forma pensada mais por código, por aplicação, por quem veio de aplicação. Então, se eu fosse dar uma dica, primeiro, tem que estudar muito, tem que acompanhar, para acompanhar essas mudanças, tem que estudar muito, então tem que gostar muito. E para as pessoas que vêm da área de infraestrutura tradicional, eu digo sempre para começar a olhar para scripts, para linguagens de programação, linguagens como Python, que você pode interagir com infraestrutura de uma forma boa, ferramentas de gestão de configuração como Puppet, Chef, Ansible e coisas desse tipo, né? Então, a gente começa a mudar um pouco o jeito de ver a infraestrutura. Então, para isso é importante mergulhar na parte de programação, desenvolvimento e script um pouquinho. Mas a notícia boa é que, enfim, as bases da TI tradicional, bases de quem tem bases de rede sólidas, que veio da tradicional, que tem base de computação sólida, de storage, etc., isso é algo que ainda continua valendo, né? As coisas mudaram a forma de interagir, mudaram a forma de escalar, mas assim, a base ainda é muito importante, né? Muito importante para o profissional do mercado. Com os trabalhos já realizados pela Activity e outros players como Amazon, Microsoft, IBM, etc., você vê um impacto grande para os profissionais em gerais, TI e outros setores das empresas? A nuvem e os orquestradores vão otimizar muitos processos e matar cargos. Como você analisa isso e o que você poderia orientar para melhorar e abraçar as oportunidades? Daniel, um pouco da resposta que eu falei agora para o João Santana, mas complementando e pegando um pouco das partes mais específicas da sua pergunta, o ponto as coisas estão muito mais focadas na aplicação, de como atender requisitos de aplicação. Então, hoje, você está indo para uma nuvem pública, você pode não ter um switch físico para você configurar, mas você tem diversas outras coisas de rede, como routing table, security groups, ACLs e coisas desse tipo, VPCs, enfim. Então, mudou um pouco, você não mexe mais, vamos dizer assim, na lata tanto, mas você ainda tem uma quantidade de serviços que não para de aparecer, né? Todo dia sai um serviço novo, que você tem que acompanhar, estudar, entender. E, novamente, se você tem uma base de rede, uma base de storage, você vai ter uma grande vantagem para aprender essas tecnologias. A grande questão, e quando a gente falou, sei lá, com uns 6 anos, 2010, 2011, por aí, começou a falar de DevOps, eu acho que essa é a metodologia que norteia muito essa transformação. Porque nós, da infraestrutura, o pessoal da infraestrutura, ele ficava muitas vezes muito distante da aplicação. Ele não tinha, às vezes, nem visibilidade exata do que rodava lá. E hoje essas coisas estão convergindo. Então, acho que o importante é isso, ter interesse na aplicação, ter interesse em arquitetar software, interesse de configurar infraestrutura de nuvem, pensando no melhor uso pela aplicação. Eu acho que é uma mudança realmente disruptiva de pensamento, mas que é importante, porque no fim do dia a gente só cria infraestrutura, seja ela tradicional ou nuvem, porque a gente precisa suportar uma aplicação que precisa atender um requisito de negócio, né? Então, foco agora na aplicação e foco agora em automação, em convergir esse jeito de pensar desenvolvimento e infraestrutura numa metodologia só, que é o DevOps, né? A Google lançou esta semana a cloud local em São Paulo com bilhão em reais. Como ficam os brokers como Activity nesse cenário? Na verdade, sim, ela lançou com moeda local, mas, enfim, a gente agrega valor não só no câmbio, né? Não só a cobrança em real, não é o grande valor que, no caso, a Activity consegue trazer, né? O que a gente fornece é toda a camada de Cloud Management Services, né? Então, tanto se a pessoa quer usar por ela mesma, o OnCloud,
por si só, a parte de broker e tal, ela tem todas as ferramentas de orquestração, de governança, workflows de aprovação para criação de recursos. E nós fornecemos também o Managed Services, onde a gente tem profissionais aí de mercado que já estão acostumados a trabalhar com nuvem e já há um bom tempo, que podem aí fornecer todo o serviço, desde o deploy, definir a arquitetura, cuidar da governança, do ongoing, fazer melhoria constante no seu ambiente, né? Então, nosso valor está aí em fazer a jornada para a cloud com os nossos clientes, levar nossos clientes para a nuvem, e não só em trocar dinheiro, entendeu? Eu acho que é algo a mais que para muitas empresas é importante, consolidar um billing, né? Porque mesmo um player está fazendo billing em real, outros players não estão, e às vezes o cliente precisa de alguém para consolidar isso. Então isso tem um valor, mas não é o principal do nosso foco em Cloud Computing. Tá? É algo complementar. Tem acompanhado a Canonical Ubuntu esse movimento desde quando iniciou a era Docker. Vejo o Brasil ainda muito amarrado, ainda sem muito movimento. Como a Activity está se posicionando sobre isso e como ela pode contribuir para o desenvolvimento no Brasil? Fábio, eu acho que eu concordo com você, que o Brasil às vezes demora um pouco mais para adotar novas tecnologias, mas assim, eu acompanhei do comecinho ali do OpenStack, né, que na época do Cloud Computing ali, desde 2011. O OpenStack começou em 2010, 2011 eu acompanhei o projeto, conheci a comunidade e tudo mais. Por incrível que pareça, eu estou vendo a adoção de container pelos eventos, pelas conversas, sendo mais rápida do que foi uma adoção, por exemplo, de uma tecnologia como o OpenStack de Cloud Computing. Então, eu acho que a gente está conseguindo acelerar um pouco, ainda não na velocidade com a velocidade do mercado americano e tudo mais. O ponto, na minha visão, de Docker, especificamente de container, é que quem driva essa migração não é mais a infraestrutura, não é mais a migração de uma infraestrutura para outra, não é a infra, é a aplicação, são os desenvolvedores. Né? Então, quando o desenvolvedor que está desenvolvendo uma nova aplicação, ele já adota um conceito de container ali na base do desenvolvimento, ele já desenvolve para container, e essa aplicação já nasce lá. Então, eu estou vendo a maioria das novas aplicações nascendo já em container. Muita gente usando coisas como Kubernetes, Mesos, Cloud Foundry em produção. Então, assim, eu acho que o ponto com container especificamente, na minha visão, é que é um ponto muito mais para a gente medir a adoção com os desenvolvedores do que até com o pessoal de infraestrutura. Tá? Muito obrigado aí pelo tempo de todos e espero ter contribuído aí com vocês aí no dia a dia, conseguido trazer um pouco de informação relevante. Obrigado.